Bom dia, senhor. E agora, estão me escutando ou não? Não estão me escutando? Ué, o que aconteceu? Ah, agora está escutando, Stephanie? Tá ótimo. Tá bom. Vamos lá. Bom dia para todos. Tá? Espero que estejam todos bem. E vamos aí para mais uma aulinha aí, né? Vamos aí. Quase perdi hora hoje, acredita? Acordei tarde hoje. Hoje o tempo tá melhor, acho que vai até sair o solzinho hoje, né? Vamos lá. Estão todos bem? Então, está tudo ótimo. Deixa eu pegar a apostila aqui. Deixa eu achar a apostila. Bagunça com minhas coisas. Está entrando. Pessoal, então vamos continuar o conteúdo aí, né? Eu acho que em química tá dando para levar até aqui, pelo menos mais ou menos, né? Acho que vocês estão conseguindo entender uma parte aí, então tá legal, tá? Lembrando que qualquer coisa é só enviar mensagem, né? Bem, vamos lá. Correção primeiro dos módulos, né? Da aula anterior. Energia de ativação, módulo 14, frente 3 e frente 4. Vou fazer a correção rapidamente lá. Bom, então vamos lá. Vai ser também... módulo 14, frente 3, energia de ativação e reação de dupla troca ali, tá bom? Então vamos lá, vou espelhar aqui para vocês. Então, este aqui, deixa eu ver aqui, reação dupla troca, energia de ativação, pessoal, só a resolução rapidamente, tá? Só para a gente corrigir aí. Deixa eu só... Então, para o compartilhamento, e vamos lá para a correção aí, tá? Bem, esse é gráficos de energia de ativação, né? Então, razoavelmente tranquilo. E que não tiveram grandes dificuldades, se tiverem também, só falar professor chato, né? Vamos lá diretamente para os exercícios lá embaixo, na correção, né? Então, tem aqui o exercício 1, os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação, realizada sob duas condições diferentes.
Aqui vocês estão vendo que essa é exotérmica, liberou energia, e esse outro é endotérmico. Bem, aí ele pede o quê? Ó? Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Bem, tem algumas alternativas aqui, né? Tá? Na condição 2, a menor liberação de energia. Na condição 1, a reação é mais rápida. Pessoal, bem simples aqui. Comparando o gráfico, deixa eu admitir aqui que estão entrando ali. Comparando os dois gráficos aqui, ó. Comparando os dois gráficos, dá para verificar aqui, ó, que há uma diminuição da energia de ativação, ó. Você percebe aqui, ó, há uma diminuição na energia de ativação. Tudo bem? Sendo que aqui vai ser 30, né? Porque a diferença é 10, 40, e aqui vai ser 40, né? 0 para 40. Então, aqui você tem uma diminuição da energia de ativação, tá? E outra questão aqui, deixa eu ver aqui, são dois, admitir todos, pronto, já admiti ali, tá? Ok, então, logicamente, como eu tenho menos energia de ativação, nessa reação, a reação vai ser mais rápida, tá? Então, menor energia de ativação, tá? Então, aqui ela vai ser mais rápida. Na condição 2, é uma diminuição da energia de ativação. Então, é a alternativa A. Isso aqui é sem maiores problemas, né? Deixa eu limpar os desenhos. Pronto. Vou descer para o próximo aqui, rapidamente, tá? 2, Unesp, um professor de química apresentou a figura abaixo como sendo a representação de um sistema reacional espontâneo. Não sei nem direito que é essa palavra, mas vamos lá, né? Vocês estão risadas, né? Bem, vamos ver. Ok, em seguida, solicitou aos estudantes que traçassem um gráfico de energia em função do caminho da reação para o sistema representado. Para atender corretamente a solicitação do professor, os estudantes devem apresentar um gráfico como que está representado em... Deixa eu ver essa reação aqui. Tudo bem, eu tenho reagente, intermediários, ou seja, mais de uma parte, então não pode ser assim, ó, não pode ser desse jeito, porque é uma reação que é em várias etapas, tá? Aí eu vou ter o produto aqui, tá? Então, ó, eu tenho outras etapas, tem pelo menos 2 etapas aí, tá? Então, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a alternativa, deixa eu ver, alternativa... pode ser, energia... Alternativa D. Essa aqui vai ser a alternativa D, tá? 2 caminhos, aqui vai ser energia menor, tá? Menor energia de ativação. Ok. E a 3, correção rapidamente aí, 3. Deixa eu ver aqui, a variação da entalpia da reação é menos 226, a energia de ativação da reação inversa é 360, a energia de ativação... Até o Sávio, tirei uma dúvida do Sávio sobre essa reação. Aí ele conseguiu fazer depois. Bem, pessoal, aí aqui é bem simples também, tá? Você basta fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Tá? Então, você vai ter que fazer isso aqui. Opa. Tá? Energia de ativação. Quanto eu tenho lá? 226. Ok, 226 da reação direta, tá? E eu preciso da reação inversa. A reação inversa é 360. 360 menos 226. Que vai dar aí 134. Alternativa C. Tudo bem? Sem problema nessa aqui, tranquilo, tá? Sem mais problemas. Tem mais algum? Não, não tem mais nenhum. Então, deixa eu fechar essa aqui. Vamos para a próxima. Talvez 2 vezes isso aqui. Deixa eu voltar na sala de espera, que tem gente entrando lá. Pronto, todos estão entrando já. Deixa eu fechar. Ok, e a próxima lá era... não, esse aqui não é de vocês. Reação dupla troca, tá? Então vamos lá nos exercícios, rapidamente, não dá tempo também. Exercícios propostos, reações de dupla troca, né? Então esse aí, ele só quer que você faça as reações simples aí, né?
Vamos ver aqui. Baseado na tabela de solubilidade. Aí ele forneceu uma tabela de solubilidade. Ok. OH formado. Tá. Tem um... Bem, nessa 1 aí, NH4 mais SO4 mais NAI, tá? Então, esse aqui, eu preciso de um lápis. Deixa eu pegar o lápis. Essa aqui eu vou formar. Essa é uma substituição, tá? Então, esse aqui... A2 SO4, ele é A2 SO4. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver na tabela lá, só um segundo. Voltando na tabela lá. Modelo de sais, CaC2, AgNaT2. Ok. Quais ocorreram precipitação? Qual é a 2? 2 estações. Tá. A3. Tem P1, N52, esse... Vamos direto lá, vai. Estou insolúvel. Tem algo errado aqui, não está batendo com as... Essa lição. Pessoal, o exercício 1 de vocês, na apostila está assim mesmo, baseado na tabela de solubilidade abaixo. NH4 é SO4 mais NAI. ALNA3, 3 mais NA3PO4. Como está dando diferença aqui. Deixa eu ver o exercício 2. Converte a figura a seguir ao modelo simplificado do sistema em equilíbrio químico. Ok. Ok. Não, tá dando tudo trocado aqui. Tá, vamos lá, vai. De acordo aqui, alternativa A1E, tá? A2, escreva a equação de reação química balanceada entre sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Ah, aqui é uma reação de neutralização bem... Então, deixa eu voltar lá. A apostila aqui tá errada, do ano passado. Tá tudo trocado aqui para mim. Mas vamos lá. Vou fazer do meu jeito. Que aqui? Escreva a equação da reação. Então, a 1 aí. Fica uma dúvida nessa 1 aqui. Tem algo errado, nada. Tem que olhar. Escreva a equação da reação química balanceada entre sulfato de alumínio. De alumínio, Al2. Opa. Vamos lá. Al2, SO4, tá? 3. Mais o que? Hidróxido de alumínio? Uma base da família 2 aí, então é H2. Ok, o que vai virar isso aqui? Pessoal, é uma reação de neutralização, né? Tá? Não, desculpa, é uma reação entre um sal e uma base aí, tá? Então você vai formar, neste caso aí, um hidróxido e outro sal. Aí é só trocar de lugar aí novamente, tá? Então aqui eu vou ter AlOH3, que vai ser um hidróxido de alumínio, né? Mais, opa, meu lápis saiu já. Mais hidróxido de alumínio. Mais CaSO4, sulfato de cálcio. E que é balanceado também, então vamos balancear isso aqui. 3 aqui, 2 para cá. Então tem que ser 3 para cá. Ok, tá? Então essa é a reação que ele pede. Acho que aí vocês já viram, é tranquilo também. Uma reação. Aí qual é essa aqui? 3. Fulvestre a figura a seguir um modelo simplificado de um sistema em equilíbrio químico. Este equilíbrio foi atingido ao ocorrer uma transformação de química em solução. Ok.
Assim, qual das seguintes equações químicas pode representar de maneira coerente tal transformação, tá? Deixa eu vou ter que olhar as figuras lá para saber isso aqui. Tá? Deixa eu olhar as figuras, só um segundo. 2, azulzinho, claro ali. 1 para 1, 2, 2, 2. Então a proporção é 1 para 1 ali. Bem, se a proporção é 1 para 1, e a GCL, tem que olhar cada um. Ok. Se a proporção para 1 ali, então eu vou ter que formar dois sólidos. Se eu vou formar dois sólidos, aqui não pode. Dois sólidos, gás, não pode. Sólido. Ok, dois sólidos, aqui cabe. Aqui não cabe. Só um sólido. Não cabe. Alternativa C. Porque ele quer formar dois sólidos aí, tá bom? Tá até aqui mais ou menos tranquilo. Eu sei das dificuldades que é também nesse método, né? À distância, não tá com o professor na hora para tirar dúvida, mas a gente vai tentando o máximo possível, turminha aí, tá? Deixa eu ligar minha câmera. Voltou, tá? Então vamos lá. Hoje vai ser frente 1, tá? Frente 1, módulo 15. Tá? Então vamos aí pegando frente 1, módulo 15 e frente 2, módulo 15 também, correto? Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, tá? Corrijam aí. E a família de vocês, estão todos bem? Alguém fala que está bem, por favor. Ninguém fala comigo, vocês não estão falando comigo. Bom dia, senhor. Eu entrei atrasada, mas eu tô aqui. Bom dia, Júlio. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês ficam aí todos quietos, não sei nem se vocês estão direito aí. Eu concordo que alguns devem estar na cama ainda deitados assistindo a aula, né? Ficam quietos, não sei se estão entendendo, não estão entendendo. Vai lá. Pessoal, então é o seguinte, curva de solubilidade, módulo A, vamos lá, módulo 15, ó, curva de solubilidade, ó, frente 1. Pessoal, vamos parar rapidamente para a luzinha do professor Chato, tá? Então vamos para a luzinha do professor Chato. Vamos para a luzinha aqui, rapidamente. Curva de solubilidade é bem tranquilo, tá? Não é nada demais. Curva de solubilidade. Bom, eu vou para a minha luzinha. Eu preciso de uma lousa maior. Essa aqui tá pequena demais, entendeu? Então vamos lá. Ok. Pessoal, então, curva de solubilidade, tá? A curva de solubilidade nada mais é que ela é uma curva que ela vai mostrando a solubilidade do seu composto. Ela pega aqueles dados ali e coloca em um gráfico. Simplesmente isso, tá? Então, vamos parar para pensar na curva de solubilidade aqui, em que temos o coeficiente de solubilidade. Então, deixa eu pegar uma cor diferente. Sobre determinada temperatura. Sempre vai ser assim. Solubilidade em determinada temperatura, tá bom? Então, eu tenho um composto X aqui. Ok. Reparem só, o que significa isto? Significa que ao longo que eu vou aumentando a temperatura, a minha solubilidade vai aumentando para esse composto, tá? Então, a professora não está entendendo. Vamos pegar a temperatura, se eu colocar alguns valores aqui, ó, necessariamente. 10, 20 e 30. Aí eu vou colocar valores aqui de coeficiente de solubilidade. Normalmente é sempre em 100 gramas de água, tá? Normalmente, tá? Vou ficar atento nisso aqui. Bom? Então, eu vou colocar valores aqui, ó. Vou colocar 10 também, 20, 30, 40. O que significa? Significa que você vai pegar uma determinada temperatura, sei lá, vou pegar 20 graus, tá? 20 graus Celsius. Então, o exercício me pergunta aqui, ó. A 20 graus Celsius, qual é a solubilidade de X, tá? Em 100 gramas de água. Bem, vamos pegar lá a minha temperatura.
Vamos subir até bater na minha curva. Ok, e vou para a esquerda. O que significa? Nossa, coisa torta. Mas vocês entenderam. Significa que na temperatura de 20 graus, eu posso colocar, vou arredondar aqui só, 40 gramas de X em 100 gramas de água, tá? Então, significa que a 20 graus Celsius eu posso colocar 40 gramas de X a 20 graus Celsius em 100 gramas de água. Mas e se eu tiver 200 gramas de água? Se você tiver 200 gramas de água a 20 graus Celsius, você pode colocar 80 gramas de X. Não, professor, e se eu tiver, por exemplo, eu tiver apenas 25, eu tenho 25 gramas de água. Bem, vamos parar para pensar. Se em 100 gramas de água, graus Celsius, você pode colocar 40 a 25 gramas de água, você vai poder colocar 10. Não, professor, eu não estou entendendo nada do que eu estou falando. Não tem importância. Vamos lá, regrinha de 3. Se a 20 graus Celsius você pode colocar 40 em 100 gramas de água, então em 100 gramas de água eu posso colocar 40. Isso a 20 graus Celsius, tá? Do que está falando. Tá. Na mesma temperatura 20 graus, eu tenho só 25 gramas de água. Quanto eu posso colocar? 25 gramas de água. Eu vou ter que colocar 10 gramas. Bem? Então, vocês reparem que é tudo regrinha de 3, tá? Então, aqui o gráfico vai me fornecer até uma maneira mais simples. Você tem que ficar fazendo aquelas contas enormes, tá? E já vai mostrando para você o que está acontecendo. E aqui, visualizando, você percebe que a sua solubilidade de X está aumentando, tá? Ao longo que aumenta a temperatura. Vai ser sempre assim? Gráfico assim, gráfico sim, né? Mas você vai ter que interpretar. Por exemplo, vamos parar para pensar aqui, essa outra substância. Reparem que vamos colocar aqui a 15 graus, a solubilidade aumenta. Só que quando chega, vamos colocar aqui 20, não adianta você aumentar a temperatura, que a solubilidade não vai melhorar. Ou seja, ele estabilizou essa solubilidade. E tem alguns compostos, são poucos, tá? Mas que não se comportam bem aumentando a temperatura. A solubilidade diminui. Quando aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Por exemplo, os gases, né? Os gases acontecem isso, a solubilidade em água, tá? Conforme aumenta a temperatura, a solubilidade vai diminuir ali. Mas também é fácil para pensar. Quando você está aumentando a temperatura do sistema, as moléculas de gases que estão lá dissolvidas naquele líquido estão se movimentando mais, elas têm mais energia. Se elas têm mais energia, tá? Elas vão poder desprender do seu solvente, do seu líquido ali, tá? Vão poder sair. Então, a solubilidade vai diminuir. Então, quando eu pego normalmente um gás, tá? A sua solubilidade tende a diminuir conforme aumenta a temperatura. Novamente, por quê? Explicando por quê. Porque há mais energia, mais esse gás vai se movimentar e aí vai poder se desprender ali do seu líquido, tá? Eles vão ter mais energia para se desprender ali, tá? Então, vamos lá para a apostila, né? Deixa eu interromper aqui só o vídeo para ter mais espaço. Tá aqui tudo bem? Eu acho que sim, né? Se não entenderem nada, me parem, hein? Bem, aqui, tipos de gráficos, tá? É o que eu falei para vocês, expliquei. Estava explicando agora para vocês, tá? Crescente, aí, a solubilidade está aumentando, tá? Decrescente, a solubilidade diminui conforme aumenta a temperatura, tá? Então, exemplo aqui, só vai mostrando. E o NaCl está dando um exemplo, aumenta, mas é pouco, aumenta pouco a solubilidade. Outra coisa que eu esqueci, né? Quando a solubilidade aumenta conforme aumenta a temperatura, dizemos que essa solução é endotérmica. Endotérmica porque está absorvendo energia, se comporta bem quando eu aumento a temperatura. E quando a solubilidade diminui conforme eu aumento a temperatura, temos que dizer que a solubilidade aí é exotérmica. Por que exotérmica? Porque ela diminui conforme aumenta a temperatura aí. Bom? Então, alguns exemplos aí para vocês, tá?
Curvas com inflexão. Os pontos de inflexão aparecem em curvas de solubilidade de sais hidratados. Pessoal, é só para pensar um pouquinho aqui, ó. Z. Se você parar para pensar, o que é o Z? O Z vai ser insaturado, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Opa, aí tem um... Ó. Z, insaturado, Y está no limite, saturado, e X, supersaturado, tá com muito excesso, ó. Eu poderia colocar menos, professor, não estou entendendo essa parte não, professor. Olha, eu estou me adiantando as perguntas de vocês, já que vocês não estão fazendo, eu estou fazendo, hein? Vamos colocar valores aqui, ó. Vou colocar valores 5 aqui, vou colocar 10 aqui, vou colocar 20 aqui, ó. Pronto, tá? Repare só. Então, eu poderia colocar 10, ok. E coloquei 10, então, saturada, né? Tá no limite. Saturada. Eu poderia colocar 10, mas eu coloquei menos, tá? Ok. Você colocou quanto? Sei lá, coloquei 8. Então, insaturada. Insaturado, que é o seu Z. Eu poderia colocar 15, eu coloquei 20. Ok, passei. Estou em excesso, tá? Aí é o supersaturado que vocês já aprenderam, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer, essas letrinhas aí. Tá bom? De uma maneira mais clara. Aí tem alguns gráficos aí, ó, outro tipo de gráfico. Reparem que nesse composto aqui, ó, Na2 hidratado com água significa hidratado, né? Aí, olha o que aconteceu. Ele caiu, foi aumentando a temperatura e de repente despencou a solubilidade, né? Significa que ele perdeu a água. E perdeu molécula de água, houve uma perca da molécula de água e a solubilidade diminuiu, tá? Porque olha só, ele é hidratado, ó, Na2. Toda vez que vocês veem esses compostos assim, ó, sei lá, L2, SO4, mais 10 moléculas de água, ou 5 ou 6, significa que ele está sendo hidratado. Aí. Solubilidade dos gases em líquidos. Aí o professor Chato explicou para vocês. A solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento da temperatura. Está mostrando aqui. De novo, diminui por quê? Diminui porque conforme eu aumento a temperatura, a minha solubilidade ela vai diminuir, tá? Aumenta a temperatura, a minha solubilidade diminui, tá bom? Continuando aqui, aí em temperatura constante, a solubilidade de um gás e um líquido é diretamente proporcional à pressão. Pessoal, quando eu não aumento a temperatura, quando eu não tenho diferença de temperatura, a temperatura é constante, sei lá, 25 graus Celsius, o que ele está falando aqui? A sua solubilidade é proporcional à sua pressão. Aumenta a pressão, solubilidade aumenta. Diminui a pressão, solubilidade diminui, tá? Ó. Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás acima do líquido, tá? Aumenta a pressão, solubilidade aumenta. Diminui a pressão, solubilidade diminui. Bom? É isso que ele está querendo dizer aqui. Bom? Variação da solubilidade em mol por litro. Aí está mostrando aqui alguns gases, tá? Observe que a solubilidade de cada gás dobra quando a pressão parcial é dobrada. Por quê? Ele está falando, tá? Que ela é, tá? Proporcional. Então, é o que o professor Chato falou. A variação da solubilidade em mols desses gases. Observe que a solubilidade de cada gás dobra quando a pressão parcial é dobrada. Reparem só. Tá? Aumentei a pressão. Tá? O que acontece aqui com a minha solubilidade? Dobra, né? Dobra 1, dobra 2, tá? Constantes da lei de Henry. Pessoal, essas constantes aqui normalmente é fornecida para vocês, tá? A solubilidade de gases e pressão. Bem, ele está falando algumas coisas aqui, não precisa se preocupar, tá? Professor, mas se cair algum exercício que eu tenho que calcular a constante lá, deixa eu ver se tem algum aqui, eu já faço com vocês. Eu tenho que calcular a constante do meu determinado gás, professor. Como eu faço para calcular essa constante, tá? Deixa eu ver se ele tem aqui.
Não tem exercício assim. Amanhã eu vou fazer um exercício de constante com vocês, tá? Que é importante. Não costuma cair no vestibular, mas para esse aqui vai que cai, né? Melhor fazer um com vocês. Bem, é o seguinte, tá? Essa matéria é relativamente tranquilo, tá? Então, liberou energia. Deixa eu voltar lá, tirar o compartilhamento. Bom, abrir o vídeo. Bem, é bem simples. A solubilidade aumenta conforme aumenta a temperatura. Pronto, aí essa solubilidade que aumenta conforme aumenta a temperatura significa que a minha solução ela é endotérmica, absorve energia, a solubilidade melhora, né? Só que existem algumas substâncias que, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Quais são essas substâncias? 98% são os gases, tá? Os gases aumentam a temperatura, a solubilidade dele diminui. Então, por quê? Novamente, o importante aqui é o porquê. Porque ele vai ter mais energia e vai se movimentar mais, as moléculas de gás que está dissolvida naquela sua solução vai se movimentar mais, então elas vão se libertar, né? Vão embora ali, tá? Menos energia, se movimentam menos, solubilidade aumenta, tá? Só que são 98%. Tem 2% de substâncias sólidas aí também, que, por exemplo, o sulfato de césio, ele é decrescente conforme aumenta, e ele é um sólido, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade diminui, mas é bem difícil, não costuma cair no vestibular. Quando cai nessas questões, cai a curva de solubilidade, então é só você saber interpretar, tá bom? Daquela parte sobre a constante de gases, é interessante, me lembra, vou fazer algum exercício com vocês sobre constante de gases amanhã, tá? Mas é basicamente dividir, você pega a pressão e divide pela quantidade de mols que você tem dele, tá? Aí vai achar sua constante ali, é basicamente assim. Mas vou separar algum exercício para a gente fazer dele, tá? Então, curva de solubilidade até aqui tranquilo, turma? Tá mandando aqui eu colocar na tomada do notebook. Tranquilo. Até aqui tudo bem? Curva de solubilidade? Falei muito rápido? Não entendi nada, professor. Tá louco? Fala direito, professor. Não, bronca. Na sala de aula, pelo menos, vocês ficavam assim perguntando, mas cara, entendi ali. Né? Eu entendi bem, senhor. Tá ótimo, Gi. Tá, viu? A Gi tá falando. Ó. Tem que falar se não entender. Tudo bem, eu concordo. Deve ter alguns aí que ainda tá na cama, né? Mas qualquer coisa aí amanhã. Vocês tentem fazer exercício. Não, façam exercício aí não entenderem. Aí eu trabalho um pouquinho mais com vocês, tá? Mas acho que não, vai ficar mais tranquilo ali. Tá, o que é importante hoje, tá? Até correr um pouquinho, porque hoje cai isomeria óptica. Isomeria óptica, pessoal, é aquilo que você vai ver no vestibular. Você vai ter isomeria óptica no vestibular. Então, eu não estou afirmando, pode cair, não. Eu estou falando para vocês, vai ter isomeria óptica. Então, essa parte é muito importante vocês entenderem sobre isomeria óptica, tá? Eu nem vou pegar, só vou mostrar a apostila aqui para vocês, qual é, se vocês quiserem acompanhar, e eu vou explicar do meu jeito, tá? Isomeria óptica, ok. Carbono quiral, opticamente ativas, eu quero explicar do meu jeito, vamos lá. Tá? Então é o seguinte, tá? Vocês viram a isômero geométrica? Vamos dividir a isomeria novamente, vai. A isomeria pode ser dividida em isomeria constitucional ou plana e isomeria espacial. Então, tem isomeria constitucional, que também é chamada plana, e tem isomeria espacial. Dois tipos, basicamente. Dentro da isomeria constitucional, você tem lá a difunção, você tem a dicadeia, você tem a metameria. Isso aí é tranquilo, tá? Estudou um pouquinho, ficou na dúvida, vai lá, volta, tá? Lembrando o que é o conceito de isômero. São compostos que possuem a mesma fórmula molecular e a sua estrutura é diferente. Então, eles têm funções diferentes ali, né? Tá, então tem isomeria constitucional ou plana, a mesma coisa, e tem espacial. Acontece que a espacial você tem que dividir ela em duas partes. Tem a isomeria espacial geométrica e tem a isomeria óptica.
A constitucional, meus queridos, você vai prestar Unicamp, FUVEST, não vai cair, tá? Enem não vai cair aquilo lá. Pode cair, mas é bem difícil, tá? O que costuma cair? A geométrica, costuma cair sim, tá? E a espacial, tá? A isometria espacial óptica. Então, eu tenho dois, ó, espacial, geométrica e óptica, tá bom? Na espacial, as duas caem. Só que um pouquinho mais que eu vejo é a isomeria óptica, tá? Então, vamos lá. A geométrica é a cis e trans, né? Aquela mesmo lado, lados opostos, né? Lembra disso? Tá? Então, ó, cis, trans, tá bom? Para ser geométrica tem que ter o que mesmo? Tem que ter dupla ligação e os ligantes da sua dupla tem que ser um diferente do outro. Pronto, aí você tem isomeria geométrica cis e trans. Ou pode ser uma cadeia fechada, mas também os ligantes têm que ser diferentes. Então, ocorre em cadeia fechada, ligantes diferentes, e ocorre em cadeia aberta com dupla ligação ali. Bom? E os ligantes diferentes também. Agora, a isomeria óptica. Pessoal, vamos para a lousa? Vamos para a lousa, tá? O que seria um isômero óptico? Como eu sei que aquele composto vai possuir isomeria óptica. Pessoal, você vai ler a apostila e vai estar falando lá sobre plano de luz polarizada, tá? Sobre a vibração da luz. Existe um aparelhinho, tá? Esqueci até o nome dele. Que ele é utilizado em laboratório para saber se aquele composto ele possui isomeria óptica ou não. Como ele é utilizado? Ele desvia o plano de luz. Passa a luz ali, você vai perceber que é desviado. Deixa eu mostrar lá para vocês só rapidamente. Tá? Isomeria óptica apresenta vibrações de todos os planos, contém a direção de propagação. Ok? Aquela lá embaixo. O aparelho, a polarímetro, é isso, tá? Então, esse aparelho aqui é utilizado em laboratório. Resumindo, aí eu vou saber se aquele composto ele possui, se ele apresenta vibração, tá? Da luz. Não estou entendendo nada que você está falando. Não se preocupa, eu vou explicar do meu jeito, tá? Mas lá no vestibular você não vai ter esse aparelho, tá? Então, como você sabe se aquele composto apresenta isomeria óptica? Vamos para a lousa do professor, tá? Só prestar atenção que vocês vão entender isso aqui de uma maneira bem simples, tá? Todo composto que desvia o plano de luz, ele tem um carbono que é chamado de carbono assimétrico, tá? E o carbono assimétrico também recebe outro nome de carbono quiral. Então, carbono assimétrico é o carbono quiral. Carbono quiral, carbono assimétrico é a mesma coisa. Estou falando que hora o vestibular vem falando carbono assimétrico, hora vem falando carbono quiral. É a mesma coisa, não muda nada, tá? Carbono quiral, carbono assimétrico. O que seria esse carbono? Seria um carbono que tem os 4 ligantes diferentes. Lembra que o carbono faz 4 ligações? Se os 4 ligantes dele for diferentes, os 4, pessoal, esse carbono, ele desvia o plano de luz, tá? Como assim? Resumindo para você, a luz bate e desvia, tá? Vai passar direto, ó, vai bater e desviar. É isso, tá? Desviar o plano de luz polarizada, tá? Então, o que seria esse carbono assimétrico? Seria isso aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, olha os 4 ligantes. A, B, C e D. É um carbono que tem os 4 ligantes diferentes, tá? Vamos colocar isso, agora eu vou mostrar uma fórmula para vocês, tá? Então, COH, tá bom? Aí eu vou colocar aqui para vocês, mostrando aqui. Pronto. Pessoal, reparem só. Olha esse primeiro carbono. Então, eu vou colocar números nos carbonos, tá? 1, 2, 3, 4. Tá? Esse carbono aqui, o H está se repetindo. Não pode, tá? Então, significa que esse carbono ele não é quiral, ele não é assimétrico. Esse segundo carbono, embaixo você tem H, porque lembra que o carbono faz 4 ligações? Não coloquei aqui propositalmente para mostrar para vocês. Então, você tem um H aqui. Aqui você tem H, aqui você tem um CH2 ligado com CH3. Então, esse e esse são diferentes. O OH é diferente dos 3,
tá? Então, diferente dos 3. E desse lado eu tenho um CH3. O CH3 é diferente desse outro que está à direita, desse carbono 2, porque aqui é um CH2 ligando com o CH3. Então, esse aqui também é diferente. E ele é diferente dos outros 3, tá? Dos outros 2. Então, significa que um é diferente do outro. Então, todos os ligantes desse carbono aqui, que eu estou chamando de carbono 2, um é diferente do outro. Então, esse carbono, ele é um carbono quiral, é um carbono assimétrico, porque todos os ligantes dele, um é diferente do outro. Pronto, esse composto aqui que eu estou mostrando para vocês, ele possui isomeria óptica. Ele possui, tá, carbono quiral. Tá, agora presta atenção nisso, tá? Então, como eu acho se aquele composto tem carbono quiral? Você vai ver se algum carbono dele tem 4 ligantes diferentes um do outro. Ok. Então, achei, professor. Achei. Pessoal, quando naquele composto eu tenho carbono quiral, significa que aquele composto, eu tenho outros 2 compostos que são chamados opticamente ativos. O que significa isso? Desvia o plano de luz polarizada. Todo composto que tem carbono quiral, tá? Então sempre vai ser dupla, quer ver só? Todo composto que tem carbono quiral, ele vai ter um isômero chamado levógero. Então, presta atenção nisso, tô dando nó na sua cabeça, tá? Então, vou ter um isômero. Deixa eu ver aqui. Coisa horrível que eu fiz aqui, ó. Um isômero chamado levógero e outro isômero chamado destrógeno. Então, vou ter um levógeno. Então, você achou o carbono quiral automaticamente. Eu achei o carbono quiral, eu vou ter um levógeno e vou ter um destrógeno. Então, ó, um carbono quiral, automaticamente você vai ter um isômero destrógeno e um levógeno. O que seria isso, tá? Lembra que o carbono quiral desvia o plano de luz? Ok. Tá? Mas qual direção desvia o plano de luz, tá? O levógeno, tá? Automaticamente, você achou o carbono quiral, vai ter o levógeno e vai ter o destrógeno. O destrógeno, o destrógeno é mais fácil. Ele desvia o plano de luz, tá? Para a direita. Então, bate a luz no carbono quiral, ele desviado para a direita. Então, a luz vai sofrer um desvio para a direita. Achou o carbono quiral, você vai desviar a luz para a direita. Ok. E o levógeno desvia o plano de luz para a esquerda. Então, presta atenção no seguinte. Você achou o carbono quiral, você vai ter um destrógeno, vai ter um isômero que desvia o plano de luz para a direita e vai ter um isômero que desvia o plano de luz para a esquerda. Tudo bem? Tem? Ok. Tá? Então, isso são isômeros opticamente ativos. Tá? É o levógeno e é o destrógeno. Tá? Então, o destrógeno desvia para a direita. O levógeno desvia o plano de luz para a esquerda. Ok? Ok. Agora eu vou dar um nó nessa cabeça. E se eu misturar os dois? Tá? Certinho, na mesma proporção. 50% e 50% de destrógeno. Então, 50% de levógeno, 50% de destrógeno. Ok. Eu vou ter uma solução aí que ela é chamada de mistura racêmica. Então, o que seria uma mistura racêmica? Tá? Seria eu pegar o levógeno e pegar o destrógeno, tá? Misturar os dois. Tá, mas o que isso tem a ver? O destrógeno não desvia para a direita? Desvia. O levógeno não desvia para a esquerda? Desvia. Se eu tenho uma mistura de direita e esquerda, o que vai acontecer com a minha luz? Ela vai ser desviada? Não. Por quê? Se eu tenho destrógeno, bateu ali, desviou para a direita, aí logo em seguida a luz vai bater no levógeno e vai voltar para a esquerda, o que significa que ela vai voltar na mesma direção, tá? Ou seja, ele não vai sofrer, neste caso, na mistura racêmica, ele não vai desviar do seu plano, tá? Da sua direção, do seu sentido. Deu na nossa cabeça, eu sei. Vamos de novo, ó. Achei o carbono quiral. Achei. 4 ligantes diferentes. Perfeito. É isso. Essa é a ideia. Automaticamente, se você tem um carbono quiral, você vai ter um levógeno e um destrógeno, tá?
E se você tiver 2 carbonos quirais? Se você tiver 2 carbonos quirais, você vai ter 2 destrógeno e 2 levógeno. E se você tiver 3? E se você tiver 3 carbonos quirais? Se você tiver 3 carbonos quirais, você vai ter 3 destrógeno e 3 levógeno. Porque cada carbono quiral é um levógeno e um destrógeno. Deu mal na sua cabeça ou vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido, pessoal. Essa parte eu entendi, Hoje? Essa parte eu entendi, eu só não entendi negócio assim. Como que eu vou saber se é 50% do raio que tá desviando? Como eu vou saber se é 20, algo do tipo assim? Não, isso não se preocupa. A mistura racêmica é sempre 50-50, tá? Porque não tem como, se eu misturei um levógeno e misturei um destrógeno, sempre vai ser 50-50. Não se preocupa que isso não vai ter, tá bom? Mas e se não for mistura racêmica? Tá, então vamos lá. Se não for mistura racêmica, ó, toda vez que o vestibular falasse para você, ó, isômeros opticamente inativos, entenda que é a mistura racêmica, 50% e 50%, tá? Levógeno e destrógeno. Por isso não vai desviar o plano de luz, tá? Então ele está falando sobre a mistura racêmica. Quando ele fala opticamente ativos, ele está falando do levógeno e do destrógeno. O que seria esse ativos? Que desvia o plano de luz polarizada. E quem desvia o plano de luz polarizada? O levógeno e o destrógeno. E quem não desvia? A mistura racêmica, que é 50% de um, 50% de outro. Tudo bem até aí? Sim. Então, vai ter isso no vestibular? Vai. O que é importante aqui? Achar o carbono quiral. Achou o carbono quiral, sua vida está feita, tá? Você já entendeu ali. Tá? Vamos para a apostila. Vamos para a apostila, ok? Então aqui tá, ó, isomeria espacial, tá? Plano de luz polarizada, tá? Isso está falando para vocês. Substâncias opticamente ativas, que é essa levógeno e destrógeno, é o que desvia o plano de luz, tá? Substâncias opticamente inativas não desvia o plano de luz. Substância destrógena para a direita, levógena para a esquerda, igual o professor Chato falou, tá bom? Carbono assimétrico é o carbono que os 4 ligantes são diferentes um do outro. Aí tá dando exemplo aqui embaixo para vocês, ó. Mas professor, vai estar tão assim na cara do gol no vestibular? Não. Não, pessoal. No vestibular, repara que aqui ele está mostrando, ó, pessoal, tá simples aqui, ó. Você enxerga claramente quem é o carbono quiral. Esse é o carbono quiral. Ó, os 4 ligantes dele é diferente um do outro. A sua dúvida pode vir aqui, ó. Mas, professor, aqui, ó, é um esse C com H não está igual a esse outro aqui, ó. Esse para a sua direita, esse para a esquerda não está igual? Não, pessoal. Esse seu C é um CH2 ligado com CH3. Esse aqui é só um CH3, ou seja, esse e esse aqui são diferentes um do outro, tá? Então tem que ficar cuidado com isso. Tá? E o vestibular, ele vai fazer ele vai ferrar com você assim, ó. Ele vai dar uma cadeia enorme para vocês, tá? Ele vai dar uma cadeia enorme para vocês e você vai ter que achar, tá? Então, não vai ser simples assim na cara do gol, tá bom? Você tem que mostrar tudo para vocês. Então, substância com carbono assimétrico. Pessoal, é o carbono quiral. Carbono assimétrico é o carbono quiral, tá bom? Esses são chamados de enantiomorfos ou antípodas ópticos, tá? Então, sabe, as substâncias que têm carbono quiral, tá? Também são chamadas de enantiomorfos, tá? Então, é a mesma coisa. Tem carbono quiral, eu tenho enantiomorfos ali. Mesma coisa, não muda nada. Bom? Só para você entender. Aí vem aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo. Existem 2 ácidos láticos especialmente diferentes, o ácido lático destrógeno e o levógeno. A mistura dos dois em proporções equimoleculares é a 50-50, que eu falei. É chamada de racêmica. E esse não gira o plano de vibração da luz, ou seja, é opticamente inativo. Então, a mistura racêmica é aquilo, 50% de destrógeno, 50% de levógeno. É o que está falando aqui do ácido lático. Eu pego o ácido lático destrógeno e pego o ácido lático destrógeno. Somos 2, eu vou ter lá a mistura racêmica que não desvia
o plano de luz polarizada, tá? Isso está mostrando aqui para vocês. Tá? Turminha, até aqui tudo bem ou não? Sim. Tá. Podem falar. Essa matéria é especialmente importante para vestibular. Mas aí vai vir com outro módulo ainda, tá? Vem isomeria óptica 2 ainda, tá? Então, vamos pegar um outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Não, bonitinho eu não consigo fazer. Sou horrível nisso. Aqui, vou colocar o H aqui. Um outro H aqui. Esse aqui. Pronto. Então, vou colocar os Hs aqui só para mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Tá, vamos ver se esse aqui, esse não é quiral. Esse aqui é quiral, CH3, H, OH, ok, esse é quiral. Então, esse aqui, ele é quiral, tá? Esse é quiral, esse é quiral. Acho que esse é quiral, ok. Eu tenho 4 quirais aqui. Então, você tem 4 carbonos quirais. 4 carbonos quirais, tá? Então, você tem 4 quirais. Tudo bem? Então, você tem 4 quirais. Deixa eu... Se você tem 4 carbonos quirais, automaticamente, tá? Você vai ter 4 levógeno e 4 destrógeno. Então, levógeno, destrógeno, levógeno, destrógeno, levógeno, destrógeno, levógeno, destrógeno, levógeno, destrógeno, tá? Então, essa é a quantidade. Aí você vai conseguir achar a quantidade de isômeros ópticos que você tem de cada composto, tá bom? Mas amanhã a gente vai trabalhar mais com uma formulinha que tem, tá? Não vou colocar hoje, porque senão pode dar um nozinho na sua cabeça. Mas amanhã continua a isomeria óptica 2, tá? Então, o que é importante nessa aula? Vamos lá? Compartilhamento. Carbono quiral, tá? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Eu tenho os opticamente ativos, que desvia para a direita, desvia para a esquerda. Quem é? É o levógeno e é o destrógeno. Existe a mistura racêmica, que nada mais é que a soma dos dois, tá? Levógeno mais destrógeno, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Eu falei muito rápido. Essa aula deu para entender essa parte? Deu sim, senhor. Mas, novamente, né? Uma coisa é o professor explicando, outra coisa é a hora de fazer exercícios, né? Parece que o professor explica 1 mais 1 é 2, chega lá, tá pedindo com raiz quadrada, tem que levar e multiplicar. Não é sempre assim? Sempre assim. Realmente, é sempre assim. Mas é assim mesmo, tá? O professor está explicando de uma maneira simples. Ele usou um exemplo lá, 5 mais 5, 25. Aí, ó, 5 vezes 5, 25. Aí chega lá no vestibular, ele tá pedindo com raiz quadrada, que você calcule isso e vai. É sempre assim, né? Mas, enfim. Pessoal, faça os exercícios, aí tirando a dúvida. Eu tiro qualquer dúvida amanhã, tá? De vocês, mas é necessário que vocês façam os exercícios. Essa matéria de isomeria óptica, ela continua, tem isomeria óptica ainda 2, né? Aí já vai ser semana que vem, tá? Mas ela continua tão importante que ela é, tá? Mas faça o exercício que é necessário isso. Turminha, tem alguma dúvida ou não, meus queridos? Não, senhor. Tá ótimo, Gi. Fico contente, tá? Faça exercício aí, amanhã eu tiro qualquer coisa, eu tiro dúvida. Podem mandar mensagem para mim, qualquer coisa, né? Vocês sabem disso. Tem bastante aluno que está tirando dúvida aí. Tem aluno que está estudando a parte, estou contente, viu? Turminha sabe quem é, as pessoas que eu estou falando estão estudando a parte, mandam mensagem para mim. Tem alguns que eu estou fazendo exercício tudo junto. Pessoal, tchau para vocês. Até amanhã, tá bom? Tchau, senhor. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Encerrar aqui. Tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Nada. Tchau, Julia. Tchau, tchau.